segundo vídeo de apresentação do curso Por uma Filosofia Tomista foi motivado pela pergunta de um candidato a aluno, de um rapaz que me perguntou se, mesmo sem conhecimentos prévios, sem leitura prévia sobre o assunto, ele seria capaz de alcançar o que fosse dito no curso. Pois bem, por isso resolvi gravar esse segundo vídeo de apresentação. Pois bem, nós temos aqui um mestre, e este mestre é Santo Tomás de Aquino, de onde o nome do curso Por uma Filosofia Tomista. Pois bem, este mestre, por sê-lo, é que é capaz de demonstrar com toda a evidência possível aos seus alunos, ou por demonstração apodíctica, ou pelo peso de sua própria autoridade, a razão de seus raciocínios, a razão de suas conclusões. Outros há que são os chamados mestres auxiliares. O que são os mestres auxiliares? São aqueles que participam, ainda que imperfeitamente, da sabedoria do mestre, mas com alcance suficiente para desenvolver este ou aquele ponto da doutrina do mestre, aprofundá-la e também convencer, quer por razões apodícticas, quer por demonstrações, quer por sua mesma, ainda que imperfeita, autoridade, o que diz. São os chamados mestres auxiliares. Participam imperfeitamente da sabedoria do mestre, mas de fato algo participam. Muito bem, abaixo deles vêm os que se chamam repetidores. O que são os repetidores? São os meros professores, e não se veja mero nada desqualificativo. São os professores que reproduzem ipsis literis, segundo a letra mesma do mestre, de Santo Tomás, sua doutrina. O seu alcance é o ensino aos discípulos. Muito bem. Estes repetidores, estes professores, estão para o mestre, Santo Tomás de Aquino, assim como a serra está para o marceneiro. Ou seja, participam instrumentalmente, ao modo de um instrumento, da doutrina do mestre. É como se o mestre, Santo Tomás, os usasse como um marceneiro usa sua serra. E há, finalmente, os aprendizes, os alunos, que já participam da doutrina do mestre em outro sentido. Para fazer uma analogia, é mais ou menos como se, além daquele que propõe, que elabora a arte da marcenaria, que seria Santo Tomás de Aquino, e além daquele que a usa, que é usado como se fosse uma serra para fazer uma mesa, houvesse aqueles que consumissem a mesa, ou seja, aqueles para quem é feita a mesa. Para quem é feita a mesa, são os alunos com respeito a Santo Tomás. Eles participam ao modo de recebedores, de destinatários da arte feita com a doutrina do mestre, pela mão do marceneiro e pela serra que serve de instrumento ao marceneiro. Muito bem. Então, o que quero dizer com tudo isso? Que todos temos, em princípio, capacidade para participar de alguma maneira da doutrina do mestre. Ademais, além disso, há aquela belíssima frase de Aristóteles no começo de sua Metafísica, em que diz: somos homens, somos animais racionais, a nossa principal parte é o intelecto e a inteligência. E é indigno de um homem não levar até o extremo que lhe for possível sua capacidade de conhecer filosoficamente o mundo. Todo homem, diz Aristóteles, tem tendência à verdade, busca naturalmente a verdade. Logo, aquele que se exime de, na medida de suas capacidades, buscar conhecer o mundo filosoficamente, dentro de suas capacidades, é como que indigno com respeito à sua mesma natureza humana intelectiva. Posto isso, vejamos um exemplozinho de como, na verdade, não é impenetrável a filosofia de Santo Tomás, de como podemos começar a compreendê-la. Embora, veja, não se está querendo com isso dizer que
seja algo fácil. Não é fácil. Como toda ciência, não é fácil. Como toda arte, não é fácil. Mas é preciso começar por algum lado. Me lembro que no meu blog da música, né, chamada Boa Música, alguém me escreveu perguntando como seria possível penetrar aquele mundo denso, difícil do livro de música de Boécio, que eu havia recomendado. Mandei, então, escrevi um artigozinho breve, dizendo: sente-se diante de um piano, façam um intervalo de quarta e outro de quinta no piano, com certa e tal tecla, e fazendo, vocês terão dado os primeiros passos para penetrar o livro de música do filósofo Boécio. Pois muito bem, para começar a entender a filosofia tomista, há que fazer algo semelhante. Neste mesmo e-mail, este candidato aluno me perguntava, por exemplo, o que é quididade? Que realmente está ali presente já no programa, na ementa do curso. Quididade. O que quererá dizer essa palavra obscura? Antes de mais nada, não tenhamos medo das palavras obscuras. Se você vai ser um médico, terá suas palavras obscuras. Se vai ser um advogado, terá suas palavras obscuras. Se vai ser um músico, igualmente as terá. Pois bem, a filosofia, a teologia também tem seu jargão, digamos assim, sem o qual é impossível dar-se. Por quê? Tem de dar-se em certa linguagem. Como se trata de algo especializado, também essa linguagem há de ser especializada. Está aí a origem dos jargões das diversas artes e ciências. Muito bem, não poderia eximir-se disso a filosofia. Mas vejamos essa mesma palavra quididade. O que quererá dizer esse conceito à primeira vista obscuro? É algo muito simples. Imaginemos que alguém caminha por um deserto e depara com algo que ele não sabe dizer o que é. É algo. Ele não sabe exatamente se é um vegetal, um animal, um mineral, ele não sabe. Né? É algo que ele nunca viu, nunca viu. Está relativamente perto de uma árvore. Muito bem. A primeira coisa que ele vai ver, obviamente, como todos nós, é que aquilo é um ente. O que quer dizer um ente? É aquilo que tem ser. É o que tem ser. Que tem existência. Depois nós veremos a distinção capital na doutrina de Santo Tomás entre ser e existência. Mas, neste primeiro momento, no momento em que conhecemos aquilo que naturalmente conhecemos por primeiro, que é o primum cognitum, o primeiro conhecido de todo e qualquer homem, é que aquilo existe, aquilo tem ser, aquilo tem existência. Muito bem. Ele, depois de captar, como todo e qualquer homem, que aquilo tem existência, que aquilo tem ser, ele vai perguntar-se: mas o que é isto? O que é esta coisa? Muito bem, em latim, isso se dizia quid est, ou quid sit. O que é esta coisa? O que é? O que é esta coisa? Muito bem, a resposta a esta pergunta será quid est, ou seja, aquilo que é a coisa, a quididade da coisa. Ou seja, a quididade da coisa é aquilo que responde à pergunta: o que é tal coisa? Quid quer dizer em latim o que. Nós temos até esse uso, o que da questão, o quid da questão. Ou seja, é o que é a coisa. O quid é a resposta, a quididade é a resposta, é aquilo que se dá como resposta à pergunta quid est, quid sit, o que é. A resposta quid est é a quididade da coisa. Veja que não é difícil. É a resposta à pergunta: o que é certa coisa que você nunca viu, com que nunca deparou. A resposta a esta pergunta, aquilo que responde a esta pergunta, aquilo que responde àquilo que a coisa é a quididade da coisa.
Vejam que isso não tem a menor dificuldade. Claro, na verdade, estamos na primeira pergunta filosófica que se pode fazer. O que é algo? A filosofia surge daí, da admiração, do espanto, do assombro de algo que não sabemos o que é e que, confessando nossa mesma ignorância, e com respeito ao qual, confessando nossa mesma ignorância, procuramos saber o que é. Quid est? Procuramos saber sua quididade. Está assim a resposta. E quanto a esses primeiros passos do filosófico, poderíamos dar respostas muito semelhantes, né? O que é substância, o que são acidentes, os que são os primeiros princípios, por exemplo. Quando conhecemos algo que existe, algo que é, nós já sabemos que esse algo é aquele algo e não outro algo. Está aí o primeiro princípio, o chamado princípio de contradição ou de não contradição. Ora, ao sabermos que aquilo é algo e não pode ser outro algo, vamos para o princípio de identidade. Aquilo é aquilo mesmo. E, logo depois, vamos para o chamado princípio do terceiro excluído. Ou seja, aquilo não pode ser mais ou menos aquilo e outra coisa. Veja que estamos nos primeiros passos, nos umbrais, no umbral, nos primeiros passos da filosofia. E esta é a primeira pergunta filosófica. Quid est? Quid sit? O que é esta coisa que eu não conheço? Podemos avançar por 1000 outros sentidos, mas esta é a primeira pergunta. E a primeira pergunta, quid est, o que é esta coisa, respondemos com a quididade da coisa. Ou seja, ao sabê-la, ao saber o que é esta coisa, respondemos dando-lhe a quididade, demonstrando-lhe, mostrando sua quididade. Veja que os primeiros passos não são difíceis. É da mesma forma como, para entender o livro de música de Boécio, é fácil primeiro? Você faz um acorde de quarta ou de quinta no piano, a partir daí já tem condições de iniciar-se por si mesmo dentro do livro aparentemente obscuro de Boécio, um grande livro, por sinal, da mesma forma a filosofia. Por isso, se vocês virem na ementa do curso, os primeiros passos serão os preâmbulos da filosofia, né? As primeiras noções do filosófico, para que a partir daí, aliás, o curso inteiro é um pouco isto, né? Como disse no próprio comunicado número 1, o curso visa a dar condições aos alunos de começar a percorrer, a penetrar a filosofia tomista com suas próprias pernas. Ou seja, sem esbarrar em conceitos que lhes são, à primeira vista, completamente obscuros, como se fosse um muro intransponível. Este é o objetivo do curso. Mas, repito, terminemos essa breve apresentação número 2 com isto de Aristóteles, com que quase começa a sua magnífica metafísica. É indigno de um homem não tentar compreender a realidade com toda a sua capacidade. Cada um de nós tem uma, mas com toda a sua capacidade. Fazendo, estará apenas cumprindo corretamente, mas cabilmente, a sua própria natureza intelectual. Até o próximo vídeo de apresentação. Ainda haverá 2 mais antes do início efetivo do curso.